Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou o Arthur, gerente de investimentos da Sicredi Pioneira. Estamos aqui diretamente de Nova Petrópolis, capital nacional do cooperativismo, sede da Sicredi Pioneira, considerada e reconhecida pelo Banco Central do Brasil como a instituição financeira privada mais antiga em funcionamento do Brasil e a cooperativa de crédito mais antiga da América Latina. E para falar hoje conosco sobre o nosso tema da live de hoje, que é como investir em um cenário de juros baixos, está conosco aqui o Jonathan Severo, ele que é gerente de gestão de recursos da Sicredi Asset. Seja bem-vindo, Jonathan. Eu queria começar o nosso bate-papo aqui, tu contando um pouquinho o que é a Sicredi Asset, o que faz a Sicredi Asset. Boa noite, Arthur. Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Em primeiro lugar, queria já agradecer antecipadamente, em nome do nosso time aqui da Sicredi Asset, o convite, a oportunidade de estar podendo estar nesse evento aqui com vocês, com os associados, para falar um pouco da Asset, do cenário de investimentos com esse juros baixos que a gente está vivenciando, Então, muito obrigado aí de coração aí pela oportunidade, tá? A Sicredi Asset é uma gestora de recursos, A gente faz a gestão de diversos fundos de investimento, Ela nasceu em final de 2016, A gente iniciou os trabalhos da Sicredi Asset lá. Então, a gente está aí completando quase 4 anos, aí no final desse ano. A gente cuida dos recursos financeiros do sistema, Sicredi, dos associados, os fundos de investimentos, tanto de previdência quanto os fundos de varejo, e também de fundos institucionais, que são investidores institucionais. Atualmente, a Sicredi Asset tem mais de bilhões de reais distribuir um portfólio de aproximadamente 40 fundos e carteiras de investimentos dos diversos tipos de mandatos, dos mais simples, de renda fixa aos complexos de multimercado. A gente hoje, com esse volume de recursos, a gente ocupa a 15ª posição, a 15ª maior gestora de recursos do país. Então, isso quando a gente olha via ranking Ambima, que é um órgão autorregulador da indústria de fundos, Então, a gente já é bastante significativo e expressivo o tamanho da Sicredi Asset, para o mercado financeiro. A gente faz toda uma base de cenário macroeconômico para fazer as nossas decisões, Então, uma análise, uma equipe especializada para fazer esse tipo de análise para tomar as decisões dos fundos, que contam com traders, com analistas, com economista, Então, a gente tem, inclusive foi no início do ano que o economista Edson Schumanski começou a trabalhar com a gente. Então, e a gente agora, recentemente, já foi reconhecido também junto com o Banco Sicredi no ranking Top 5 do Banco Central, dos que mais acertam as projeções de alguns índices, E importante isso lembrar, Jonathan, que o Sicredi também, referência. Que é importante lembrar que o Sicredi é referência, pelo próprio Banco Central, reconhecido pelo 3º ano consecutivo, como uma das instituições financeiras que mais acertam projeções econômicas no Brasil, desde aí a única instituição financeira cooperativa no ranking do Banco Central, Então, muito interessante e mais legal ainda ter agora a Sicredi Asset fazendo parte desse ranking também, Exatamente, essa é a novidade, A gente fazendo parte junto desse ranking e contribuindo com isso facilitando o nosso trabalho do dia a dia para tomar essa decisão quando a gente tem essa equipe qualificada nos suportando para tomar essa decisão de gestão de investimentos. E isso também não é só esse reconhecimento, falando um pouquinho mais fácil, não é só esse reconhecimento, por exemplo, do Banco Central, em função das projeções, mas a própria Sicredi Asset, ela passou por uma avaliação da Fitch Ratings, ela tem classificações de rating, para instituições financeiras e tem uma linha que ela classifica as assets do mercado, as gestoras de recursos que tem no mercado. E a gente tem hoje, com apenas 4 anos de vida, uma classificação forte, que é a 2ª melhor classificação de rating de uma gestora. Isso é um crivo que a gente diz que é mundial, É uma avaliação de critérios que estão feitos aqui no Brasil, como nos mercados da Europa. É o mesmo tipo de critério para avaliação de qualidade de processo de investimento, de produtos, de equipe, e a gente tem essa boa classificação, e daí uma entidade externa ratificando essa qualidade para essa equipe que está tentando fazer o melhor para os nossos mandatos, para os nossos fundos. Essa é um pouquinho da história de como a gente nasceu, de que tamanho a gente tem, do que a gente mais ou menos faz, A gente pode entrar mais no detalhe
na sequência, mas acho que esse é um breve histórico aí da Sicredi Agro, há quase 4 anos aí tentando ajudar aí o sistema Sicredi e os associados por consequência. E esses reconhecimentos, eles só reforçam a qualidade da gestão, né, e revertem em benefício para o associado, que é a performance, né, dos produtos de investimento que a Asset coloca à disposição aí dos associados, né. E falando um pouco, já entrando aqui no nosso tema de hoje, né, que é falar também um pouco do cenário macroeconômico, né, a gente está vendo que esse ano de 2020 é um ano muito diferente, né, veio aí o Covid-19, pegou todo o mercado financeiro de surpresa, né, e a gente tem visto aí todo o esforço, né, principalmente no cenário internacional, para tentar conter a pandemia, né, Estados Unidos aí já injetou mais de 3 trilhões de dólares na economia, né, está se falando em um novo pacote aí antes das eleições de mais 1,5 trilhão, né, a gente vê aí a China sendo um país que está saindo na frente, né, na recuperação. Eu queria escutar de ti, Jonathan, um pouquinho, né, do panorama internacional, assim, macroeconômico, né, para que a gente possa aí explorar depois o cenário nacional, né? Hoje foi um dia de decisão do Copom também, então a gente tem bastante coisa para falar aí no mercado doméstico também. Não, perfeito. Sobre só um adendo ali, quando falou sobre reconhecimento e performance dos fundos, né, todo ano a gente tem também algum reconhecimento de algum ranking, né, de algum destaque de alguns dos nossos produtos, né, esse ano não foi diferente, também tivemos alguns outros destaques de revistas, rankings de revistas, né, tipo Valor Invest, investidor institucional da revista, a gente também tem tido destaque, né, nesses produtos em relação à performance do que se propõe a fazer, né, só para complementar a performance anterior. Entrando já no tema que eu acho que é mais importante para o nosso bate-papo de hoje, né, que é sobre os cenários econômicos, né, e o panorama do cenário econômico internacional, eu acho que dá para fazer uma retrospectiva bem breve, assim, porque acho que as pessoas já sabem muito bem o que tem acontecido, né, sobre a pandemia, né, então pandemia, né, uma crise sanitária, né, não chega a ser uma crise econômica, ela tem uma origem diferente, uma crise sanitária. Ela se iniciou lá na China, né, ela veio se espalhando, né, em função do contágio através da Europa, indo para os Estados Unidos, chegando aqui na América Latina. Quando a gente olha para esse contexto global, né, isso gerou esse nosso isolamento, né, inclusive esse nosso novo formato de conversarmos, então as pessoas acabam se isolando, porque é muito contagioso a doença, né, o vírus, e isso faz com que a gente tenha globalmente nas economias uma forte contração da atividade econômica. O que aconteceu? Os governos e os bancos centrais mundiais, né, eles começaram a olhar esse problema temporário, por mais que demore bastante tempo, né, uma vacina para conter a construção do vírus e tudo mais, um problema relativamente temporário, quando a gente olha para um horizonte de tempo grande, e tentar achar maneiras de mitigar danos permanentes que pudessem acontecer à economia, né? Por exemplo, empresas de médio e pequeno porte acabando por fechar em função do isolamento, isso gera menos empregos, consequentemente, isso vai gerar, talvez, essas pessoas empregadas no endividamento, e isso vira uma bola de neve, né, para o sistema econômico, trazendo grandes repercussões negativas, né, no bem-estar social, em termos econômicos, não só de qualidade de vida, né. Então, o que aconteceu nesse meio tempo? Eles começaram a adotar medidas de forma geral, assim, né, bem macro, começaram a tentar adotar medidas fiscais, que a gente chama, né, de expansão de investimentos, auxílios, e algumas medidas monetárias também, em termos de taxa de juros e tudo mais, para tentar mitigar esses efeitos da crise sanitária na economia. Então, a gente teve programas de manutenção de emprego, redução de taxas de juros, injeção de dinheiro, literalmente, botaram dinheiro na economia, dando cheques para as pessoas, né, como a gente brinca no mercado financeiro, jogando dinheiro de helicóptero, né. Então, foi mais ou menos isso que tem acontecido desde março, né, nesses 6 meses, a gente está completando praticamente desde o início da pandemia, né, tem estourado. E o que a gente percebe hoje é que parte disso, né, isso foi, acho que uma retrospectiva bem breve, que aconteceu nos 6 meses, né, bem superficial, sem muito detalhe, mas o que a gente vê hoje já acontecendo é que esses dados recentes de atividade econômica já apontam para uma retomada um pouquinho mais forte do que se imaginava, muito provavelmente em função desses estímulos fiscais, né, de injetar dinheiro na economia, né, e também porque a gente conseguiu ver que alguns países eles conseguiram controlar talvez a curva do vírus, né, dar uma achatada na curva do vírus e fazer com que as economias reabrissem, né, as suas atividades. Então isso faz com que tenha
essa melhora nas expectativas. Eu diria que a gente tinha uma expectativa bastante ruim quando aconteceu, né, a pandemia, né, em março, e as expectativas foram muito para baixo, então vieram esses pacotes, como você comentou, do próprio Fed, né, do Banco Federal, o Banco Central norte-americano. Então, isso é um exemplo do estímulo que deu para a economia como um todo, e isso acho que tem feito essa retomada, essa aí mitigando os efeitos mais drásticos que poderiam ter acontecido no cenário econômico global, né? Isso aconteceu em todas as economias, né, como na Europa, de certa forma na China, nos Estados Unidos, que foi um caso que você trouxe. Então, a gente já tem Sem visto... contar o estímulo monetário também, né, Jonathan, que nem também Sem estava contar o comentando, estímulo né, monetário. os Estados Unidos reforçando que a taxa de juros deve continuar durante um longo período, aí estão falando até 2023, né, entre 0 e 0,25, Europa com taxa de juros negativa, Suíça taxa de juros negativa, né, Japão taxa de juros negativa, tudo isso gera estímulo, né, e aqui no Brasil não parece ser diferente, né, o Banco Central também tem, não vai ser né, hoje saiu a decisão, né, taxa de juros aí a 2%, né, então, a gente vê que o cenário aqui no Brasil não foi muito diferente. Inclusive, os próprios auxílios emergenciais, né, que injetaram 250 bi na economia brasileira, né? Eu queria ouvir um pouco de ti também sobre o cenário aqui, né, macroeconômico brasileiro, principalmente a questão fiscal, né, que tem aparecido aí nos últimos, praticamente no último mês inteiro, né? A gente viu até boa parte dos investimentos sofrendo no mês passado em razão do aumento da taxa de juros futura, né? O pessoal um pouco com medo, será que vai se perder o controle, né, do teto dos gastos? Então, queria ouvir um pouco de ti aí, desse panorama também do nosso cenário macroeconômico brasileiro. Não, só finalizando, eu acho que a questão do FED falou, além de ter o Copom hoje, né, que é a política monetária, a gente teve também o FONC, a gente teve a reunião de política monetária dos Estados Unidos, do Banco Central norte-americano, e, de novo, né, o que você reforçou, né, vai ficar os juros baixos por um longo tempo, né, então, além de outras formas mais flexíveis que eles adotaram para falar em relação à inflação. Então, isso sinaliza, muito provavelmente, que a gente, nessas economias globais, como você falou de outros países, vai ter uma taxa de juros mais baixa por um longo período de tempo. Essa injeção de liquidez no mercado, muito provavelmente, vai permanecer elevada, essa liquidez, né? Essa liquidez é a injeção puramente de dinheiro, deixar mais dinheiro circulando. Isso tem impactos na economia e tem impacto também no mercado financeiro. Se a gente olhar a moeda, dólar contra todas as moedas do mundo, pode ser que leve um enfraquecimento do dólar, não necessariamente dólar real, porque tem outra história do mercado local, do mercado aqui do também ativos maiores, né, para investimentos mais arriscados em ações ou outros tipos de investimento, dado uma vez que a gente tem uma taxa de juros mais baixa. E isso também, de certa forma, acaba que beneficiando talvez países emergentes, quando a gente para pensar que todo o globo está com bastante liquidez, bastante dinheiro para investir e está procurando ativos de mais risco que emergentes como o Brasil pode. Mas a propriedade, como você falou, a gente tem alguns problemas locais aqui, principalmente voltados quando a gente fala fiscal. No Brasil, o cenário não é diferente. A gente teve também a pandemia, teve esses problemas de isolamento, né, social, com alguns outros embrólios políticos, né. A gente também teve a fiscal expansionista, que a gente diz, né, que é também injetar dinheiro. Então, a gente trouxe o auxílio para as pessoas de forma massiva. A gente fez programas de proteção de emprego, com redução de jornada, flexibilidade para tentar não demitir pessoas, né, para manter esse emprego, empregabilidade das pessoas. Tivemos diversas linhas de liquidez para os bancos poderem dar linhas de crédito para as empresas de pequeno mais porte também. Então, tivemos várias dessas medidas e, por conta, a gente já vivia num patamar de juros bastante baixo, né? A gente vinha de uma história recente reduzindo, a gente estava com os juros em fevereiro a 4,25, discutindo sobre um possível encerramento de ciclo de cortes de juros. Aconteceu a pandemia, o Banco Central se viu, de certa forma, com uma necessidade de dar mais estímulo monetário, ou seja, reduzir mais a taxa de juros, e a gente chegou nesse patamar de 2%. Hoje o Copom ratificou a manutenção desses 2%, outros impactos que tem no mercado financeiro, uma nova redução, mas também, quando a gente lê o comunicado e discute aqui, a gente vê que existe uma probabilidade ainda pequena, dado que ele, dentro do comunicado, ele ainda pode ter mais estímulos elevados, ou seja, ser bastante elevados de pequeno porte, ou seja, talvez ainda damos algum corte adicional,
para 1,75 não é de desprezar a probabilidade que existe, apesar dela ser pequena. Então, esse é o nosso cenário que a gente traz. E o que acontece de ruim para a gente? Né? O ruim é o que você falou, o cenário fiscal. Esse é um cenário desafiador. A gente já entrou na pandemia com um cenário desafiador. Apesar de a gente vir nos últimos anos, a gente implementar o teto dos gastos, a gente fazer a reforma da Previdência, isso já, de certa forma, conter as nossas dívidas ao longo do tempo, né? A gente já tinha algumas dificuldades, algumas regalias necessárias fazer ao longo do tempo, que, por consequência da pandemia, elas já começaram a ser deixadas de lado, e a gente, né, como a gente está reduzindo, a gente começou a expandir os gastos, uma vez que a gente está dando esse auxílio emergencial para ver se a economia continua tracionando, né? Então, esse é o ponto. A gente tem esse problema, eu diria que essa crise fiscal de iniciar já meio ruim a pandemia e talvez pior no âmbito fiscal, né, é um dos riscos aqui do país, né? Muito provavelmente, infelizmente, notícias de burlar, de certa forma, não sei se burlar essa, né? Mas de achar formas de talvez furar o teto dos gastos, como a gente está falando, né? E isso pode trazer alguma implicação para os mercados financeiros, expectativas futuras, né? Como você falou, talvez juros mais altos. A gente pode ter uma moeda mais valorizada, a gente pode ter uma pressão inflacionária maior, gera mais inflação na economia, que, por consequência, vai fazer com que os juros fiquem mais altos. A gente pode ter, dentro desse ambiente, uma atividade econômica brasileira mais fraca, ou seja, um PIB, né, um produto interno bruto, de forma mais fraca. Então, repercute de forma bastante grande, tanto na economia real, quando a gente fala economia real de negociação mesmo, empreendedorismo e tudo mais, quanto na economia monetária, que seria o mercado financeiro com as expectativas dos preços dos ativos. Então, acho que esse é o cenário doméstico hoje. A gente já vive uma taxa de juros muito baixa, já vivia por outros motivos, né, em função da pandemia, e a gente tem por trás todo um gasto, né, tentando para mitigar os efeitos da crise sanitária, que vão impactar diretamente no fiscal, na política fiscal. Isso reverbera tanto na economia real quanto na economia no cenário, no mercado financeiro, na parte monetária da economia. Eu acho que são esses dois pontos assim principais da economia internacional, juntando com a economia doméstica. Quem diria, né, que o Brasil teria um juros de 2% ao ano, né? Quem diria? Quem olhava o mercado brasileiro lá em 2015, 2016, né, uma taxa de juros de 14,25%. Exatamente. E a 2%, né? E claro que esse cenário ele traz uma série de desafios, né? E também oportunidades. A gente tem que lembrar também que os juros baixos, quando a gente olha o indicador de custo de crédito, por exemplo, do Banco Central, nunca foi tão barato tomar crédito no Brasil como tem sido nesse ano de 2020, né? Para aquelas empresas que estão querendo aumentar, né, o seu parque fabril, estão querendo investir, estão querendo comprar um concorrente, estão querendo investir para daqui a pouco comprar matéria-prima mais barata, nunca foi tão barato tomar crédito, né? Inclusive é importante lembrar que aqui na cooperativa a gente tem, né, uma série de linhas aí para apoiar. A gente vem apoiando o setor do turismo, né, o setor do agronegócio, agora também as micro e pequenas empresas com linhas próprias, né, com taxa de juros subsidiada e taxa de juros também muito atrativa, né? Então é importante a gente lembrar dessa oportunidade também que esse cenário traz, né, de juros baixos. Mas pelo lado do investimento fica mais difícil conseguir aquela rentabilidade que o investidor gostaria, né? Até saiu uma pesquisa recente da Schroeder, né, que é um dos gestores aqui do nosso fundo Ibovespa, por exemplo, no Sicredi, né, em que eles olham lá os investidores de 32 países, inclusive investidores brasileiros, e perguntam qual a expectativa de rentabilidade desses investidores, né? E eles respondem que é 13,3% ao ano. Então, é muito longe, né, desses 2%, e fica difícil conseguir buscar essa rentabilidade fazendo o tal do feijão com arroz, né? Que é aquele investimento em poupança, que a poupança tem as suas vantagens, é importante a gente salientar aqui, né? A poupança é um investimento simples, né, requer pouco valor, tem liquidez, né, tem uma série de vantagens que a poupança traz, mas ela traz também uma rentabilidade, né, mais baixa. A gente tem outros produtos mais conservadores, por exemplo, os CDBs, né, que no caso aqui do Sicredi é o Sicredi Invest, que é um RDC, mas que é semelhante, né, um CDB de um grande banco, né? E a gente tem também LCA, né, que também é um título que é interessante, que é isento de imposto de renda na pessoa física, consegue entregar uma rentabilidade interessante, mas para buscar estratégias diferenciadas é preciso olhar, né, para fundos de investimento. E aqui eu quero trocar uma ideia contigo, Jonathan, para te falar um pouco dos fundos, né, de renda fixa do Sicredi. Aqui a gente tem fundos de renda fixa que são referência, né,
O Sicredi é reconhecido, como tu trouxe, por várias publicações, né, especializadas, aí, principalmente os fundos indexados, né, mais voltados para a pessoa jurídica, mas a gente tem fundos também pessoa física, né, exemplo do fundo Sicredi Selic, né, exemplo do fundo Sicredi IPCA+, né, exemplo também do crédito privado de baixo risco. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho dessas estratégias, né, para quem está pensando em diversificar e quer fugir daquele feijão com arroz. Não, perfeito. Eu acho que tem uma questão mais educacional quando a gente para pensar nessa pesquisa da Schroders, né? Porque justamente a gente cria essa expectativa de um rendimento, por exemplo, de 13%, como você falou, porque a gente ancorou, né? Tem um viés comportamental de olhar o passado, ancorar alguma coisa, a gente tem que esperar que aquilo se replique, né? Então, você olha para o passado, como você falou, a gente vivia lá as taxas de juros a 14,25, acho que foi o último teto maior que a gente teve de taxa de juros. A gente passou por uma série de medidas e reformas que nos fizeram caminhar para esse nível de 6%, quando a gente parou por muito tempo, ao longo de 2018 até metade de 2019, a 6%, e conseguimos fazer uma trajetória ainda mais para baixo, né? Chegando a 4 e pouco antes da pandemia. Sim, com a pandemia, como eu já falei, a gente chegou nesse patamar de 2 por outros motivos. Então, isso faz com que aquele famoso jargão de ter 1% ao mês com a Selic, isso não existe hoje e muito provavelmente não vai existir tão cedo, né? A gente não vai provavelmente ver uma taxa de 2 dígitos e quando a gente, por exemplo, olha para as expectativas de taxas de juros futuros, a gente não percebe nada com 2 dígitos, né? Nem nas curvas mais longas, né? Quando a gente olha para os 3, 4 anos seguintes, a gente está vendo muito provavelmente a gente tem um estímulo monetário, ou seja, uma taxa baixa bastante elevada, esse estímulo monetário, ou seja, uma taxa bastante baixa, mas ali na frente, quando não necessário mais esse estímulo monetário, a gente está falando talvez de uma Selic ao redor de 5%, 6%, talvez menos, né? Então, já é uma realidade diferente para investimentos quando a gente para pensar em termos de Selic, renda fixa pura, né? E isso é um caminho, quando a gente olha para a economia desenvolvida, que é meio natural, né? A gente que não tem esse costume de explorar outros mercados ainda, né? Acho que a gente está começando a nossa caminhada aqui para entender diversificação, a gente está começando para entender outros tipos de produtos de investimento, e isso traz também um pouco do nosso perfil de investimento, né? Antes de entrar propriamente falando diretamente dos fundos, né, eu acho que vale comentar que isso vai nos exigir nos conhecermos mais como investidores, né? Avaliarmos melhor o nosso perfil de investidor, de que tipo de risco a gente vai correr para ter um retorno, né? Porque Não tem a almoço gente, de às graça, vezes, né, quando Jonathan? Tem algumas aquela velha pesquisas frase, que a né? gente acaba Não olhando nos existe almoço mercados, de graça. não tem almoço de graça, exatamente. Eu sou economista de formação e a gente aprende isso na faculdade, não existe almoço de graça, exatamente. E as pessoas esquecem que todo investimento que vai trazer algum retorno, ele corre riscos, né? Então, quanto maior o risco que se tem nesse investimento, maior é o potencial de retorno, e não o retorno em si. Você tem um potencial de retorno, mas pode que não tenha esse retorno de volta, e isso que a gente vai ter que aprender. E, normalmente, o Brasil é um país de empreendedores, né? E parece que é muito materializado isso quando a gente investe, quando a gente vai tentar montar nosso negócio, nosso mercado, nossa barbearia, nosso restaurante, a gente consegue perceber essa relação risco-retorno. Quando a gente vai para o mercado financeiro, a gente acaba esquecendo. Também tem riscos embutidos, né? Então, quanto maior o risco, maior o retorno, mas também ele pode se materializar de forma ruim, né, esse risco acontecer e você não ter o retorno. E por isso da diversificação, por isso que a gente vai ter que aprender como perfil de investidor, se eu tenho um perfil mais arrojado para poder investir em coisas mais arrojadas. Também a gente vai precisar aprender a ter perfis de investimento, né? Porque uma coisa é eu pegar, como eu comentava com um amigo, uma coisa é eu pegar o dinheiro que talvez eu precise para algum objetivo ano que vem, para comprar um carro, por exemplo. Muito provavelmente o perfil desse investimento é totalmente diferente de eu guardar dinheiro para a faculdade da minha filha, que é daqui a 15, 20 anos, né? Então, até isso eu vou ter que mensurar e aprender e buscar auxílio, né, provavelmente com vocês aí na ponta, né, dentro nas agências, né, auxílio de como entender isso, né, porque talvez o dinheiro que eu preciso para o ano que vem eu não posso arriscar demais, porque se eu pego um fundo de investimento ou diversifico uma carteira de forma muito arriscada, no final dos 2 meses eu não tenho aquele recurso que eu precisava para adquirir aquele. Já isso não faz tanta diferença quando a gente pensa no longo prazo para 15, 20 anos, né? Eu estou mais propício a ter volatilidade. Então, acho que isso é um pouco do aprendizado que a gente vai ter para perfil.
É o dos entender as investimentos, e peculiaridades, né, os necessariamente a gente vai, objetivos de para cada um, oferir. né? É entender, né? Realmente entender o momento de vida, Exatamente, entender, exatamente. E, né, o consequentemente, montante, o horizonte de investimento, né, a destinação daquele recurso. E é importante salientar, a gente está falando aqui de perfil de investidor, né? E é muito simples, né? Basta acessar o aplicativo do Sicredi lá, né? Da Sicredi, do aplicativo do Sicredi, para quem é associado, tem não associados assistindo o Brasil todo aí, mas é só acessar, né? Dá para acessar a página do Sicredi também, né? Sicredi.com.br, investindo juntos, dá para testar lá e descobrir o seu perfil. Pelo aplicativo do Sicredi, na aba de investimentos, perfil do investidor também dá para buscar o seu perfil. E todas as agências aí que a gente tem, as equipes, né, com expertise para auxiliar, né, a entender o perfil, o momento de vida, né, aquilo que faz mais sentido também naquele momento para o associado. Perfeito, isso mesmo. E outro ponto, acho que importante, né, que isso é uma visão muito particular minha, né, eu acho que tem que ter além de se descobrir como perfil de investidor, né, como você pode fazer através dos aplicativos, para ver qual tipo de você se encaixa, e você saber o objetivo do seu investimento, para saber o horizonte de tempo de prazo, né, você tem que ver o que você realmente quer, né, então, eu costumo brincar que os meus investimentos não são para me fazer rico, né, os meus investimentos são para não me deixar pobre, né, financeiramente falando. Então, eu tenho toda uma diversificação ali, onde eu sei qual é o risco que eu quero correr nesse dinheiro, se eu posso ou não posso perder essa parte desse meu investimento. Então, talvez eu arrisque mais, talvez eu tenha uma propensão para arriscar mais pelo meu perfil, pelo meu objetivo. Então, essa diversificação é de extrema importância. E quando você falou ali de alguns outros instrumentos mais tradicionais, como poupança, RDC, isso, LCA, isso ainda faz parte e vai fazer parte da vida dos investidores, só que com uma realidade diferente. Antes a gente estava acostumado a rentabilidades maiores com esses veículos, hoje a gente não consegue mais. A gente vai ter que ir mas nosso perfil não necessariamente mudou. Então, por exemplo, ainda vou precisar ter a minha reserva financeira, precisar guardar dinheiro para alguma eventualidade, por exemplo, uma pandemia. De repente, eu preciso ter uma reserva financeira porque eu posso ficar desempregado, um exemplo. Isso não vai fazer só porque você reserva e o mundo mudou em termos de taxas de juros muito mais baixas, vai fazer com que eu pegue essa minha reserva e ponha no produto mais arriscado possível para oferir, porque isso não é para isso esse dinheiro. Então, eu vou continuar me utilizando desses produtos que vão trazer, sim, uma rentabilidade mais baixa, mas por quê? Porque tem um risco menor, que essa é a relação, como eu havia falado, quanto maior o risco, maior o potencial de retorno. Mas quanto menor o risco, menor também o potencial de retorno, mas você tem segurança de uma rentabilidade. E entrando mais nos fundos de renda fixa, né, pensando de forma de diversificar, e acho que os fundos também podem ser utilizados. Você, se eu não me engano, falou de 4 produtos de renda fixa que hoje a Sicredi faz gestão, né? A gente tem primeiro o fundo Selic. Esse fundo, o que ele faz, basicamente? Ele simplesmente compra LFTs no mercado. Então, ele tem uma carteira diversificada de LFTs, que são letras financeiras do Tesouro, esses títulos são pós-fixados, então, eles naturalmente vão render o que a Selic está rendendo. Então, hoje, esse título está rendendo muito próximo de 2% ao ano, e, obviamente, quando essa Selic começar a vir, em algum momento, ele vai passar a render mais. A diferença desse título para alguns outros investimentos é que ele tem um risco menor, porque a gente está falando de um risco soberano. Então, por consequência, essa rentabilidade é menor, mas você tem essa facilidade de resgatar dinheiro de uma forma muito rápida, e a gente sabe que não tem eventuais rentabilidades muito, ou melhor dizendo, muito difícil, a probabilidade quase muito baixa de a gente ter uma rentabilidade, exatamente, uma volatilidade maior ou uma rentabilidade bastante baixa nesse tipo de investimento. Então, para compor, por exemplo, uma reserva, que eu comentava, para ficar desempregado, esse fundo pode ser útil, por exemplo. Você falou também do risco do crédito privado baixo risco, né? Esse é um veículo esse é um fundo de investimento que tem basicamente letras financeiras de instituições financeiras, né, um título do ativo do mercado financeiro, que é remunerado também de forma pós-fixada, mas com uma taxa um pouquinho maior que a taxa de uma LFT. Por quê? Porque são instituições privadas. Meu risco nessas instituições privadas é maior que o risco do meu país. Então, muito provavelmente, essa probabilidade de ter retornos um pouco melhor. Consequentemente, se o retorno é melhor, o risco também é maior, né? Então, às vezes, esse tipo de investimento traz um pouco mais de risco, mas no caso do nosso fundo aqui, é um fundo que tem ativos de excelente qualidade, que a gente chama de high grade, né? Um termo técnico no mercado para dizer que é alta,
de crédito. Então, a gente está falando de letras financeiras, por exemplo, de grandes bancos, como Itaú, Bradesco, de outros bancos de médio porte, que tem classificação até pela Fitch, Moody's, classificação de rating, de agentes aqui que a gente acaba avaliando para investir. Então, é um fundo que traz um pouco mais de risco, mas, porém, com uma alta qualidade de crédito. Então, ele tem um pouco mais de volatilidade, mas sim, pode compor, por exemplo, uma carteira diversificada. Você falou também do IPCA+. Esse produto, a sua natureza é investir em títulos que são os NTNBs, que são títulos que remuneram uma taxa real mais a inflação do período. Então, esse fundo é uma carteira desses títulos, né? Então, na verdade, eu tenho títulos que vencem ano que vem, dessa característica de IPCA mais uma taxa de juros. Eu tenho títulos que vencem em 2055. É bastante diversificado esse horizonte de vencimento. E por ser bastante diversificado esses investimentos, acaba que esse fundo sendo mais volátil, né? Então, quando eu paro para pensar em curto prazo, talvez esse não seja o melhor tipo de veículo, né, para eu botar. Ele o prazo médio dos títulos são longos, né? Que a gente pode dizer, quando eu paro para pensar. São longos, exatamente. Quando eu paro para pensar no investimento daqui a, no mínimo, 5 anos, esse é um investimento de perfil moderado, ou talvez até baixo. O problema é que quando eu olho para o curto prazo, ele tem uma volatilidade muito maior, e daí sim ele se torna mais arriscado. Mas se a gente parar para pensar que é um horizonte mais longo, né, de investimento, você vai ter, além da inflação do período corrigida, 5 anos, 10 anos, né, uma carteira média, obviamente, você tem mais uma taxa de juros real em cima. Ou seja, além de você manter o seu poder de compra do seu dinheiro, você ainda vai conseguir ter um extra, né? É como eu brinco, né? Gosto de... John, o que você quer daqui a 10 anos? Eu gosto de tomar Coca-Cola. Pô, então, lá no final desses 10 anos, meu poder de compra vai estar protegido. Eu vou conseguir comprar minha Coca-Cola. E adicional, como tem essa taxa de juros, né, real, que a gente chama, né, que IPCA mais uma taxa pré-fixada, eu talvez ainda compre um sorvete. Então, quando a gente para olhar para esse mais longo prazo, é um excelente tipo de produto, né, para a gente se utilizar. Às vezes, fundos de previdência, né, quando a gente faz aderência a planos de previdência, né, PGBL, BGBL, existem fundos dessa classificação também para ser adotados, que fazem muito sentido para o horizonte de mais longo prazo. É importante, né, Jonathan, a gente salientar que a gente está num final de ciclo de queda de juros, né? Então a gente tem pouco espaço, talvez, aí, pelo que o Banco Central vem sinalizando, né, de espaço de queda de juros, né? Então essas estratégias, elas tendem a sofrer na medida que os juros também começam a subir, né? Então é importante o investidor ficar atento, né? Nós aqui a gente fala numa recomendação no perfil moderado, arrojado, em torno de 5% da carteira, né? Por causa exatamente dessa volatilidade, né? Mas ele também é uma estratégia que protege de um cenário de taxa de juros caindo, né? Então ele funciona meio parecido, nós vamos falar mais para frente do fundo cambial, né? Ele funciona mais ou menos parecido com o fundo cambial, preservando o poder de compra, mas em reais, né? Então ele faz esse meio de campo. Isso, é bom você salientar sobre esse tipo de produto, né? Porque normalmente a gente também, como investidor, como eu falei que a gente se ancora no passado, a gente olha às vezes a rentabilidade passada e com razão, a gente tem que inclusive avaliar os gestores que estão fazendo a gestão desse produto e ver se propõe como é que está fazendo a gestão, né? Mas quando a gente olha para esse produto especificamente, porque a gente vem em função da gente ter vindo de uma redução estrutural da taxa de juros desses 14, que a gente está falando desse nível de 2, e toda a expectativa futura de juros também ter mudado bastante, porque para esse tipo de fundo que a gente está falando do IPCA+, essa expectativa de futuro influencia muito a cidade de curto prazo, por isso que ele se torna mais volátil, como você falou, né? Então, o que a gente está vivendo? A gente está vivendo eu vou dizer uma crise, mas vários desafios para o cenário fiscal. O cenário fiscal impacta diretamente o nosso poder de financiamento do Estado. Isso vai impactar o formato que a gente emite os títulos de investimento das LFTs, LTNs, LTNBs. Isso afeta nossas expectativas de juros futuro. Quando eu pioro esse cenário fiscal, essas expectativas de juros futuros sobem. E para esse tipo de produto, no curto prazo, a rentabilidade fica ruim. É a relação inversa, né? Se a gente olha lá para o futuro, se a expectativa sobe, a rentabilidade desse produto cai. Exatamente, é o inverso, ele é o contrário. Então, o que acontece? Óbvio, a gente tem um ciclo de queda de juros, ele deve acabar, a gente deve ter nos próximos ciclos, muito provavelmente 2, 3 anos, uma alta de juros, mas o que bastante vai importar é como que lá no futuro, daqui 10, 15 anos, isso vai estar. Essas expectativas são muito mais pesadas quando a gente fala desse tipo de produto. Importante a diversificação, né? Como você falou, talvez dependendo do seu perfil de investidor, do seu perfil de investimento, parte desses recursos devem estar lá. Né? Como eu brinco, não dá para
vender a casa e botar lá que é o melhor, né? Um produto que rendeu bem no passado, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. É bom você salientar em relação a esse tipo de investimento. Ou E a gente seja, tinha de falado novo, né, também do fundo diversificação, né? A gente já sabe isso há CDI+, muito né? tempo, né? Ah, perfeito, fundo CDI+. Fundo CDI+, ele só tem uma estratégia um pouco mais diferenciada que em termos de alavancagem, né? A gente tem uma carteira lá dentro desse produto que ela é um pouco mais diversificada dentro da própria renda fixa. Então, ela, por exemplo, ela contém LFTs lá dentro, que é o mesmo do fundo Selic, mas o fundo Selic é só LFT, esse fundo contém LFT. Ele contém crédito privado, que aquele fundo de crédito privado do risco, esse fundo também contém crédito privado. E a gente está falando de taxas de juros de derivativos, que são os derivativos de renda fixa, que são instrumentos do mercado financeiro que a gente usa para alavancar estratégias, né? Não necessariamente alavancar o fundo, mas alavancar estratégias para render mais, né? A gente tem cenários macroeconômicos, nosso economista traz cenários para a equipe discutir, a gente vê probabilidades que estão embutidas nesse cenário, e a gente aí começa a fazer alocações em derivativos para poder ter uma rentabilidade superior ao CDI nesse tipo de produto. Então, esse produto é um produto de renda fixa, que tem um pouco mais de volatilidade e que embute certa diversificação. Ao invés, por exemplo, de eu estar comprando um fundo Selic, comprando um crédito privado baixo risco, talvez esse fundo CDI+, eu estou comprando esses dois produtos ao mesmo tempo e mais uma estratégia de diversificação de derivativo. Então, esse é um portfólio É um básico cardápio de opções, né, Jonathan? É um cardápio de opções, a pessoa tem várias possibilidades ali para escolher, não tem melhor ou pior, são estratégias diferentes, né? E aí vai do gosto, né? Vai do perfil, né? Do investidor aí. E claro que a gente tem toda a equipe aí para auxiliar também, né, nessas decisões, né? E falando um pouquinho, nós estávamos falando aqui de preservar poder de compra, né? E a gente teve um lançamento aqui que era muito esperado no Sicredi, que era o fundo, né? O Sicredi Cambial. Então, eu queria que falasse um pouquinho também, né, do fundo Sicredi Cambial. Era muitos investidores da cooperativa vinham pedindo, né, em razão da própria depreciação que a gente viu no real esse ano, né? O real foi uma das moedas que mais perdeu valor, perdeu mais de 30% de valor no mercado, né? Então, muita gente querendo se proteger, né, do risco cambial, né? Por mais também que é importante a gente salientar na nossa visão, né? Que hoje o dólar fechou aí praticamente a 5,20, né? A gente tem uma visão aí de um dólar mais perto de 5 para o final do ano, né? Mas ainda assim, né, o fundo cambial também ele é interessante porque ele preserva o poder de compra em dólares, né? Ele é interessante para aquela pessoa que vai viajar para o exterior e quer manter o seu poder de compra quando for viajar para o exterior daqui uns meses, daqui um ano, daqui 2 anos, né? Ou para quem tem também dívida, né? Uma empresa que tem dívida ou obrigações, uma pessoa que tem obrigações em dólar e quer se proteger da volatilidade, né? Eu não estou interessado em reais, eu quero saber uma preservação do dólar. Você está exposto à variação do dólar. Então, é como você falou, esse tipo de produto do fundo cambial, ele serve para manter o poder de compra em dólar, ou seja, que nem você falou, pô, estou pensando em fazer uma viagem para o exterior ano que vem, né? Vamos supor que a gente, graças a Deus, tenha a vacina, a gente já consiga se locomover de forma mais fácil pelo mundo. Estou pensando em ir para os Estados Unidos. Pô, será que o dólar vai estar mais alto ou vai estar mais baixo? Não quero correr o risco de saber se está mais alto ou mais baixo. Eu invisto nesse tipo de produto, eu protejo o meu poder de compra em dólar. Então, se ele subir muito o dólar para o ano que vem, eu vou ter esse rendimento. Se ele cair, eu também vou ter esse rendimento negativo, mas meu poder de compra em dólar se mantém. Então, esse pode ser uma finalidade, como você falou, para a dívida. Eu diria que para diversificação, uma carteira de investimento ele também serve, né? Porque você pode ter, de certa forma, exposições diferentes, você é um investidor mais arrojado, normalmente você quer ter N produtos dentro de uma diversificação e ter um fundo que compre dólar, que esteja exposto à moeda norte-americana, né, frente ao real, né? Isso é benéfico para a sua carteira de investimento, né? Quando eu paro para pensar de uma forma mais, que a gente chama aqui mais profissional de asset allocation, né? De alocação de uma carteira diversificada, né? Então, quando eu tenho esse asset allocation, ou seja, diversificado, uma oportunidade de ter parte do meu recurso investido em dólar, protegendo a carteira, o que a gente chama que pode ter uma certa até proteção, né? Talvez eu tenha algum tipo de investimento aqui que, em contrapartida, se o dólar explodir, esse meu investimento pode vir a performar mal, por exemplo, né? Mas a gente tem esse pedaço que vai performar bem contrabalanceando, né? Uma certa proteção. Exemplo do que eu falava ali, né? A gente tem um risco bastante grande aqui em questão de uma crise fiscal, por exemplo, né? Furar o teto pode fazer com que a gente faça a nossa moeda se desvalorizar, por exemplo. E daí produtos como, por exemplo, a gente
vamos pegar um exemplo do IPCA+, que sofreriam de forma negativa se as expectativas de juros subir, a rentabilidade cai, que é diretamente proporcional. Se você está diversificado com o fundo cambial do lado, você contrabalanceia, porque você vai ter talvez uma rentabilidade não tão boa no IPCA+, porém, do outro lado, você tem uma rentabilidade um pouco melhor no fundo cambial. Isso faz com que você equilibre a sua carteira de investimentos, né? Então, ele serve também, acho que, para uma diversificação, e a gente lançou esse produto aí recentemente, né? Então, acho que está disponível aí para os associados uma E é forma interessante, né, Jonathan? para poder E diversificar a sua muita carteira. gente acha que é preciso muito dinheiro para investir em dólar, para investir também em renda variável, né? A gente sabe que esses juros baixos fez com que muitos investidores se experimentassem na Bolsa de Valores pela primeira vez, né? Seja via home broker ou comprando e vendendo ações direto na sua corretora, mas também um instrumento excelente para se posicionar em renda variável são os fundos de ações, né? E aqui no Sicredi a gente tem um fundo de ação, que é o Sicredi Bovespa, né? Ele não é gestão da Sicredi Asset, ela é gestão da Schroder, né? É um fundo também altamente premiado, né? Recentemente foi premiado pelo Guia Valor, né? Também entre os fundos de ações, entre os 10 fundos de ações com melhor rentabilidade do Brasil e entre os 5 com maior número de cotistas. Então, isso mostra, né, o Sicredi, né? Muita gente acha que o Sicredi não tem muita tradição em investimento. Se engana, né? Porque a gente tem um portfólio muito amplo, né? E mais do que amplo, é um portfólio mais do que grande, ele tem que ser de muita qualidade, né? Então, isso que a gente tenta levar para o associado é produtos de qualidade, com performance, né? Para que o associado possa estar se posicionando, né? Queria ouvir um pouquinho de ti, cara. Qual perspectiva de bolsa, assim, né? Olhando um pouco, por mais que não seja da gestão da Sicredi Asset, mas que desse esse panorama um pouquinho de renda variável, né? Antes de a gente entrar também, depois a gente vai falar do fundo multimercado, do macro, né? Eu queria te ouvir um pouquinho de renda variável. Não, perfeito. Não, eu acho que esse, como você falou, é um caminho quase que natural quando a gente vivencia esses juros baixos, né? É a diversificação, você olha para outras oportunidades e a gente tem ali uma bolsa de valores que tem ações e índices e tudo mais. Falando mais propriamente de perfil e de investimentos, né? Eu acho que é muito saudável isso, né? Óbvio que a gente tem uma parte de educação, quando eu falo de forma genérica para o país, né? Para começar realmente a investir. A gente viu um crescimento massivo nesses últimos 6 meses de CPFs na Bolsa, né? Investindo diretamente na Bolsa. E isso, obviamente, vai trazer esse novo perfil de educação. E, às vezes, as pessoas têm muita preocupação também de como investir, né? E daí, talvez, a alternativa para isso, sim, são fundos de investimento, né? Porque ali você tem um investidor profissional por trás, cuidando daquela carteira de investimentos. Você contrata um mandato específico do que você vai investir. Por exemplo, esse fundo que o Sicredi distribui em parceria com a Schroders, que faz a gestão, né? O seu objetivo é seguir e superar de forma leve o Ibovespa, né? Ou seja, ele vai, de forma muito controlada de risco, tentar superar a rentabilidade do índice. Então, se o índice subir 10% no período, ele vai tentar, sei lá, subir de 10 a 15, tentar sempre superar isso. Óbvio, tem o risco, talvez, de subir de menos, né? De novo, né? É um risco, né? O risco é um potencial de retorno, pode acontecer de não... Mas, como você falou, vem sendo premiado, né? Tanto em rentabilidade, nos melhores fundos indexados ao Ibovespa. A gente tem uma quantidade massiva de cotistas lá dentro, que mostra a confiança nesse produto, a confiança no Sicredi, né, nos investimentos que a gente disponibiliza para o nosso associado, né. Então, acho que esse é um formato de você também experimentar, né. É como eu brinco em relação a investimentos profissionais, né, ou quando a gente está falando de gestores, né. Eu, como um gestor, eu até consigo fazer um pão, eu consigo ir lá, fazer uma massa, fazer um pão, mas ele não vai ficar o melhor pão do mundo, né. Talvez eu queime, talvez abatume nas minhas primeiras tentativas. E se eu for diretamente na padaria, num profissional, e pedir um pãozinho, ele vai ser quentinho, na medida certa, com a quantidade de fermento, sem estar queimado, sem estar abatumado, nem nada. O investimento é mais ou menos assim, né? Você pode testar, você pode entrar nas plataformas, fazer suas negociações de ações, mas existem profissionais que estão, assim como o padeiro olhando para o pão em tempo integral para que não queime, profissionais que estão olhando em tempo integral para essa carteira de investimentos, né? Para que ela renda da melhor forma, né? Com bastante qualidade, né? Com bastante técnica, com bastante estudo. Então, acho que é um veículo, fundos de ações são veículos bons para começar a se testar esse novo mercado, né? Esse novo perfil de investimento. E a gente tem a sorte de ter a parceria com a Schroders, que está fazendo um excelente com esse produto. E esse ano foi um ano bem diferenciado também para a renda financiando variável, né, Jonathan? A gente sempre fala que
todo mundo é arrojado, todo investidor é arrojado até tomar rentabilidade negativa, né? E esse ano teve uma rentabilidade negativa de menos 30% na bolsa como um todo, né? Então foi um ano assim, quem está 10, 15 anos no mercado nunca tinha visto uma tal volatilidade, uma queda tão expressiva como teve no mercado de renda variável. E o que surpreendeu é que as pessoas físicas estavam comprando enquanto o investidor estrangeiro estava saindo, né? Claro que tem todo o papel de educação financeira por trás, que isso tem que ser desenvolvido, né? Mas é interessante a gente ver como tem mudado, né, essa forma de encarar os investimentos, né, e se for feito com cuidado, com profissionalismo, né, com uma carteira diversificada, muitas vezes o investidor vai lá, né, conhece pouco do mercado, compra tudo em uma ação específica, ele se expôs completamente naquela ação, se der certo, deu certo, ele foi gênio, se deu errado, né, ele quebra. E aí esse é o pior cenário possível, né? E eu acho que nós aqui que trabalhamos com gestão profissional, né, tudo que a gente tenta fazer é levar uma rentabilidade adequada, uma rentabilidade correta, de acordo com o perfil, com o menor risco possível, né? Esse é o nosso grande trabalho aqui, olhando para investimentos, né? E já que nós entramos nesse contexto de renda variável, né, tem um outro Perfeito, fundo de investimento, boa, né? tem um outro fundo de investimento muito interessante também, né, que é relativamente novo no Sicredi, né, que é o Sicredi Macro Multimercado, né, é o menina de olhos, né, hoje aqui do Sicredi, quando a gente fala de gestão, né, porque traz, né, a possibilidade de navegar e ter estratégias das mais diferentes, né, passando por juros, bolsa, câmbio, né, commodities. Queria que tu falasse um pouco da estratégia do macro, né, de toda essa expertise que o Sicredi construiu durante esses anos, que fazem referência à gestão, né, e que envolve o produto macro. Perfeito. Só para não te deixar sem resposta, né, na tua pergunta anterior, tu me perguntou sobre nível de Ibovespa, né, para não escapar também disso, que normalmente as pessoas estão bem curiosas de saber, né, como é que vai fechar a bolsa, né. Infelizmente, eu não tenho uma bola de cristal aqui para saber, né, mas a gente consegue inferir com base de fundamento macroeconômico, base no que a gente tem de estudo dentro da nossa equipe, do nosso time, do nosso economista, né. Então, quando a gente olha para o Ibovespa, hoje, nesse nível de pontuação, a gente percebe que existe uma elevada liquidez global, como eu havia falado no cenário internacional, que isso pode beneficiar investimentos em ativos de maior risco, consequentemente países emergentes. A gente percebe uma Selic em níveis historicamente baixos, né, e muito provavelmente se mantendo por um longo tempo baixo. A gente percebe uma expectativa de retorno, de crescimento, né, para o ano de 2021, dado que esse ano está bem, a atividade econômica ficou bem retraída, então a gente percebe que existe alguma tese de crescimento logo ali na frente. A gente consegue pegar todas essas variáveis, olhar níveis de dólar, olhar nível de commodities, preços de commodities, e começar a fazer modelos macroeconômicos e econométricos que vão dizer mais ou menos o que a gente imagina de bolsa, tá? Então, hoje, quando a gente olha para esse final de ano de 2021 e aplica algumas probabilidades, a gente tem um intervalo de preços de precificação de bolsa muito próximo de 105, 110, talvez 115 mil pontos, dependendo de como andar toda essa questão do cenário fiscal, né? De andar também não só isso, e também o que está acontecendo no cenário internacional, porque a gente tem alguns riscos no cenário internacional também, né? Acho que depois eu vou deixar para finalizar, para falar um pouquinho sobre esses riscos e essas oportunidades, né? E daí, dentro dessas estratégias, está o fundo macro, né? Como você falou, é a nossa menina dos olhos atualmente aqui, né? Porque é um fundo que busca teses de investimentos complementares, né? A gente está falando de diversificação. Às vezes a gente procura diversificar em vários fundos de investimento, né? E talvez um deles possa ser uma categoria chamada multimercado, que você, dentro desse próprio produto, diversifica essas estratégias. Então, a gente busca várias teses de investimentos complementares que sobrevivam, digamos assim, esses momentos de maior volatilidade, de maior tensão de mercado, porque eu tenho vários tipos de estratégias diferentes, não concentrados num tipo só de estratégia, e tudo isso, obviamente, baseado em fundamentos macroeconômicos, né? Então, a gente tem todo um cenário macroeconômico para trazer esse tipo de alocação e começar a achar essas teses e ir complementando. Então, dentro desse fundo, a gente tem estratégias em juros nominais, estratégias de inflação, estratégia em próprio câmbio, bolsa e commodities, a gente acaba trabalhando também, né, para a gente conseguir ter esse nível de macro, de fundamento de bolsa. A gente acaba aqui entrando em alguns detalhes, digamos, de ações
de formas mais específicas, não só de bolsa, porque hoje, quando a gente olha a bolsa, são várias empresas, né? Será que todas as empresas vão bem, todas vão mal? Então, a gente procura olhar com alguns olhares mais atentos em algumas empresas para ver como é que é a qualidade na gestão dessa empresa, se ela tem um valor muito descontado ao longo do tempo em função dessa crise, talvez ela está em expectativas muito aquém do que realmente a empresa vem entregando e do potencial. A gente vê se tem teses específicas em alguns setores de empresas sobre essa retomada, sobre esse crescimento, que apesar de ter mais risco, pode trazer novamente, né, com um maior risco, um maior potencial de retorno, e também traz esses pontos de qualidade. Isso tudo, por obviedade, né, traz uma maior volatilidade para esse tipo de produto, mas ele também permite que no médio e longo prazo, a gente tenha incrementos, né, ganhos de capital nesse longo prazo. Então, a gente tem sido bastante feliz desde o lançamento desse produto, né? A gente tem conseguido acertar bastante, a gente surfou um período bastante turbulento, né? A gente lançou esse produto em 27 de fevereiro, em março a gente estourou a pandemia, deu toda essa crise, né? Mas quando a gente olha para esse nosso histórico aí recente, de um pouco mais de 6 meses, né? A gente completou 6 meses no início do mês, a gente tem uma rentabilidade bastante boa, né? A gente tem entregue mais de 200% CDI nesse produto, obviamente com volatilidade. Eu acho que o mês de agosto foi um dos nossos piores meses, mas é para isso que o produto se destina, né? Um produto com maior volatilidade, com uma diversificação bastante grande dessas estratégias, para que no médio e longo prazo você tenha uma rentabilidade superior a um investimento mais tradicional de renda fixa, que tem menos riscos, né? Por isso que traz menos retorno, né? Mas não, eles estão, de novo, eles não deixam de ser importantes para uma carteira, né? Tanto esses investimentos mais arriscados quanto os menos arriscados, para uma diversificação, para esses horizontes de investimento, tipos de investimento, acho que fazem bastante sentido, né? Jonathan, a gente está se encaminhando aqui, cara, para os últimos 5 minutos, passa voando o tempo, né? Ainda tinha uma pergunta aqui para a gente falar sobre um pouco da perspectiva, né? Para esse final de ano, a gente já está praticamente no final do ano de 2020, né? Daqui a pouco começa a surgir aquelas bolinhas de Natal, né? E a gente sabe que o ano terminou, né? Mas já olhando um pouco para 2021, cara, 1 minuto assim para te dizer o que tu acha que é o cenário aí de 2021, né? Em questão de oportunidade. Não, perfeito. Eu acho que a gente vai precisar, olhando para o cenário internacional, tem risco da pandemia voltar, né? Então esse é um risco bastante importante a ser monitorado. Isso pode trazer novos isolamento social e afetar a atividade econômica. A gente tem também uma tensões entre Estados Unidos e China. A gente também comércio impacta o mundo todo. Então tem eleições logo ali à frente. Essas tensões provavelmente vão continuar. Acho que já terão para o mercado externo, mas a gente já vê, como eu falei anteriormente, retomada desses dados, então tem uma expectativa muito boa. Quando eu olho para dentro do cenário interno, eu acho um pouquinho mais complicado o nosso cenário interno, que a gente vai precisar ter uma manutenção dessa agenda de reforma, seja tributária, administrativa, e principalmente ser muito firmes na questão de gastos, né? Nessa questão do teto fiscal. Acho que de oportunidade, me parece que sim, a gente tem umas oportunidades maiores em renda variável e em ativos reais, que a gente chama, em outros tipos de investimentos, né? Como talvez commodities, por exemplo, a gente tem uma manutenção de juros muito baixos, né? Então vai ter uma forte demanda por esse tipo de ativo. Então, quando a gente olha para oportunidades de investimento, de diversificação, para aqueles que já sabem do seu perfil, já sabem dos seus horizontes de investimento, me parece que uma migração para parte dos seus recursos para fundos multimercados, que já tem esse mix de estratégias, que a gente consegue se posicionar de formas diferentes, né? A gente consegue se posicionar, se está tudo indo mal, eu consigo me posicionar para que meu rendimento vá bem com o cenário negativo. Se está tudo indo bem, eu consigo me posicionar para ter um rendimento positivo como está. Então, acho que é interessante, sempre há gestores, a gente tem esse produto hoje disponível para o associado, tem outros, inclusive, de gestores parceiros nossos também, que eu acho que o associado pode avaliar, e também eu acho que pensar um pouquinho em fundos de ações, eu acho que são coisas que vão complementar e vão trazer oportunidade no que vem e, frequentemente, para o médio e longo prazo. Propriedade, todo esse risco, quanto maior o risco, maior o potencial de rentabilidade, mais potencial, lembra disso, né? Então pode ser que tenha volatilidade no meio do caminho para esse tipo de investimento. Então é muito importante ter a consciência do seu perfil de uma diversificação de carteira.
É isso aí, perfeito. Quem compara investe melhor que o Sicredi, né? Eu sempre gosto de trazer essa frase, né? É importante comparar, né? Existem diversos produtos no mercado, é importante diversificar, conhecer o seu perfil, né? Quem quiser conhecer mais das análises econômicas, quem quiser conhecer os nossos relatórios, pode acessar lá no site do Sicredi, na parte de conteúdo, ou pelo aplicativo do Sicredi também, investimentos, conteúdo, tem todos os relatórios diários, semanais, mensais, todos os relatórios aí de análise econômica também para quem tem curiosidade de acompanhar o mercado. Além disso, eu queria aqui também fazer o convite já para a próxima live. Todas as quartas-feiras aqui na Pioneira a gente tem a live, né? Na quarta-feira que vem não vai ser diferente, às 19h30, direto aqui pelo YouTube, pelo Instagram da cooperativa. Vai estar a Ana Ribeiro, que é a nossa assessora de negócios, junto com a Gisele Rodrigues, a superintendente de meios de pagamentos do Sicredi, para falar do Pix, né? Que é uma revolução, é a revolução do pagamento instantâneo. Então, isso vai afetar a vida dos associados, vai afetar a vida de todos os brasileiros, de todos os empresários. Então, não percam, essa live vai ser fantástica na próxima semana. Pessoal, eu quero agradecer a presença de todo mundo. Jonathan, foi uma aula de estratégia de investimento e cenário macroeconômico. Eu agradeço a tua disponibilidade, agradeço a todo mundo também que participou, mandando comentários, perguntas. A gente não vai ter tempo aqui de responder todas as perguntas, mas pode ter certeza que depois a gente vai encaminhando aí as respostas para todos. Pessoal, foi um prazer estar com vocês, né? A gente fica aí à disposição também, todas as nossas equipes das agências, para ajudar os associados a investir cada vez melhor. Quem não é nosso associado, vem para o cooperativismo, né? Vem investir no consumo local. Isso é uma das bandeiras da nossa live, né? Então, olhando para o consumo local, olhar para o desenvolvimento, né, da região. E é isso aí, pessoal. Obrigado, uma boa noite, um bom descanso a todos. Valeu, Jonathan. Obrigado, Arthur. Valeu, pessoal. Obrigado pelo tempo de vocês aí. Tudo de bom, um abraço.